professor do 4º semestre da turma D do matutino. Eu faço parte da comunicação e das oficinas e hoje eu vou ter o prazer de mediar uma palestra muito interessante. Então, para dar um seguimento, vamos receber Nádia Duarte para a palestra Trabalho do Psicólogo em Desastres e Outras Crises Humanitárias. A Nádia é psicóloga formada pela Universidade Estadual Paris em 2007. Possui aprimoramento em Psicologia Clínica e Saúde Mental pela Faculdade de Medicina de Marília. É psicanalista pela Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano em 2012. É mestre em Política e Serviços em Saúde Mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, em Portugal, em 2018. Além disso, ela atuou no Médicos Sem Fronteiras na Turquia, Moçambique, Malawi, na Venezuela e no Amazonas. E, finalmente, atua no ponto focal em saúde mental e apoio psicossocial para a América Latina do Médicos Sem Fronteiras. Com uma salva de palmas, vamos receber, então, Nádia Duarte. Bom dia, gente. Muito obrigada. Primeiramente, estou muito contente de estar aqui com vocês nessa jornada de psicologia. Vai ser muito bom a gente compartilhar um pouquinho as experiências. Então, eu vou começar apresentando primeiro a organização para a qual eu trabalho, que é o Médicos Sem Fronteiras. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês como é o trabalho do psicólogo nessa área. We are proceeding to that point. We are 25 miles away. So this is not camp, this is prison. We will not go back because if we go back, big problem. Stop bombing hospital, stop bombing health workers, stop bombing patients. Bom, então, Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional de ajuda médica comunitária. É uma organização que vem fazendo trabalhos pelo mundo todo desde a década de 70. E a gente leva cuidados médicos e em saúde, de maneira geral, para locais onde geralmente estão em crise. Tá? Isso pode ser uma questão de guerra, pode ser uma questão de uma epidemia, um desastre socioambiental. Então, é uma organização que tem como especialidade atuar nessas situações. E isso é feito sem distinção de raça, gênero, etnia, religião ou filiação política. Tá? Então, aqui estão alguns dos princípios dessa organização, que são princípios humanitários. Isso é muito importante porque a história do Médicos Sem Fronteiras tem muito a ver com o que acontecia antigamente em algumas situações de guerras e desastres. As organizações humanitárias muitas vezes só eram permitidas atuar de um lado do conflito, Porque obviamente se a gente tem um país que está numa situação de guerra, sempre vai haver interesses, de que um lado seja beneficiado, o outro não. Quem é visto como inimigo não tem direito a acessar saúde, por exemplo. Tá? Isso é muitas vezes inclusive usado como arma de guerra. Então o Médicos Sem Fronteiras nasceu justamente de uma situação onde médicos se viram na situação de não poder atender pessoas que estavam do outro lado do conflito. E por muito tempo, eles eram obrigados a se calar diante disso, para poder continuar atuando. Tá? Então, esse grupo de médicos, lá na década de 70, não aceitou isso. Não, acho que não faz sentido, a gente precisa levar cuidado para quem necessita, independente do lado político, do lado do conflito, da condição social. E foi aí que se criou essa organização. Então, a princípio, foram médicos e jornalistas que se juntaram porque queriam trazer esse testemunho para o mundo. Olha o que está acontecendo em tal lugar do mundo, que às vezes
A gente só fica sabendo o que está na mídia, mas tem muito conflito que não chega para a gente, para a opinião pública, tá? Então, é uma organização fundada por médicos e jornalistas. Então, o testemunho está na origem dessa organização, tá? Depois foram entrando outros profissionais também, como psicólogo, que eu vou estar explicando e me focando um pouquinho mais hoje, mas achei importante trazer um pouco esse contexto para vocês. Bom, então hoje em dia, né, temos projetos em mais de 70 países espalhados pelo mundo, em sua maior parte na África, no Oriente Médio e na Ásia, mas também temos projetos aqui na América Latina, né, e alguns também na Europa. Somos mais de 60 mil profissionais pelo mundo, e uma coisa também que é importante de ressaltar, né, que fala aí do princípio da independência, é a fonte do nosso recurso. Né? Como é que Médicos Sem Fronteiras se mantém? É através de doações de pessoas físicas. Tá? 97% das nossas doações são pessoas comuns, como eu, vocês, que doam todos os meses ou que fazem doações pontuais, né, no mundo inteiro, para que a gente possa ter esse recurso e continuar atuando e indo até os locais para realizar os nossos projetos. Isso nos dá uma certa independência, porque a gente não fica dependente de um certo governo ou de uma empresa. Isso nos dá essa independência para poder decidir onde atuar de acordo com as necessidades, tá? E não de acordo com interesses, que às vezes são interesses, né, políticos ou particulares de um determinado governo ou determinada empresa. Tá? 80% então da verba que a gente recebe vai diretamente para as atividades humanitárias e uma parte, né, o restante é dedicado para a captação de recursos, para a gente continuar captando novos doadores e também custos administrativos. Tá? O princípio da transparência, que também estava no slide anterior, né, a gente tem relatórios anuais que são publicados falando, né, detalhando todo o recurso que a organização recebe e para onde está indo esse dinheiro. Então, isso também é uma maneira de ser transparente para com, né, a opinião pública. Temos auditorias também independentes para garantir que, de fato, o dinheiro que a gente recebe dos doadores está chegando nas pessoas que precisam. Bom, então, para começar, o que é um desastre? É um evento que interrompe o funcionamento de uma comunidade, né? Geralmente com um grande número de mortos e outras perdas, como perda material, econômica e ambiental. Uma segunda característica do desastre, que é muito importante, é que ele excede a capacidade e os recursos da comunidade afetada para lidar com as perdas e os efeitos daquela situação. Tá? E existem 5 fases, né, na gestão dos riscos e desastres, que é prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Então, a gente, né, quando não estuda essa área, acha que aconteceu um desastre, então a principal função é a gente ir lá e responder, é ir lá e acudir. Mas existe todo um preparo para isso. Né? Não dá. Tanto os governos quanto as organizações humanitárias, não dá para esperar acontecer alguma coisa para a gente, né, começar a nossa atuação. Então, às vezes, inclusive, o trabalho do psicólogo ele pode começar muito antes de um desastre. Tá? E aqui eu exemplifico algumas das situações, né, dessas fotos. Vou ter a oportunidade de mostrar um pouquinho para vocês também algumas fotos dos projetos nos quais eu atuo. Então, o que seria, né, a função do psicólogo na área humanitária? Bom, para começo de conversa, acho que é uma área que está em franco crescimento. Não sei, né, se todos vocês já tinham ouvido falar dessa área, mas a gente ainda vê pouco na graduação. Então, eu parabenizo desde já a Jornada de Psicologia da Unip por estar trazendo esse tema, porque eu acho que é muito relevante que a gente tenha contato com ele, né, ainda no momento que a gente está na universidade. O campo da psicologia das emergências e desastres, ele vem crescendo principalmente nos últimos 20 anos. Tá? Então, eu quando também fiz a minha graduação lá na Unesp, durante a graduação inteira, nunca tinha ouvido falar dessa área.
fui ouvir falar disso no mestrado já. Então, acho que é muito importante que a gente, né, comece a ter contato com esse tema e com essa área, porque a gente precisa, sim, muito de psicólogos para atuar nesses contextos. Bom, né, pensando um pouco no mercado de trabalho, quem são os principais contratantes do psicólogo na área humanitária? São, geralmente, as organizações não governamentais, tá? Tanto nacionais quanto internacionais. E organismos internacionais também relacionados à ONU, tá? Como, por exemplo, a Acnur, a OIM, essas agências da ONU que são, né, especializadas, por exemplo, na infância, como a Unicef. Então, tem várias organizações que costumam contratar. Em geral, somos contratados por uma missão específica, tá? Com um tempo pré-determinado, com um salário. Então, diferente do que muita gente pensa, né? Não é um trabalho só voluntário, a gente recebe um salário para poder atuar, então é uma atividade profissional. E todo um apoio logístico da organização. Então, se eu sou chamada para atuar no Amazonas, né, eu preciso de um deslocamento, eu preciso chegar lá, ter onde ficar. E eu preciso estar focada no trabalho, eu não posso chegar lá, né, e ter que procurar tudo por conta própria. Então, tem todo um apoio logístico que é dado, né, para o profissional poder se deslocar e poder ficar no local por um tempo. Às vezes esse tempo pode variar de 1 mês a 6 meses, até 1 ano, dependendo a temática do projeto. E também é importante falar que a gente nunca vai estar sozinho, a gente sempre vai estar numa equipe multi, assim como em várias outras áreas da psicologia, né? E quando a gente fala aqui de equipe multi, estou falando não só das outras áreas da saúde, então temos nossos colegas médicos, enfermeiros, assistente social, mas também temos todo o pessoal de logística, administrativo, financeiro, que é extremamente importante para garantir que a gente faça, né, uma boa missão. Bom, então, muitas vezes a gente se desloca de carro, de avião, de barco, como vocês estão vendo aqui nas fotinhas menores. A missão, por exemplo, que eu fiz no Amazonas, né, os locais onde a gente precisava chegar não tinha estrada, né, é rio. Então, você tem que ir ou de barco ou de avião, né, não tem outra maneira de chegar. Essa foto desse moço, esse é o Viola, ele era supervisor de apoio ao paciente. Eu dava suporte diretamente a uma equipe, né, de supervisores lá em Moçambique. Tá? Essa foto ele tirou na zona rural de Tete, que fica ao norte de Moçambique. E eu gosto muito de mostrar essa foto porque mostra o esforço, né, logístico para fazer as coisas acontecerem nesses locais mais remotos. Toda vez que ele precisava me ligar, né, muitas vezes eu ia até o campo, então tinha visitas diárias até o campo, mas quando eu não estava na mesma unidade de saúde rural que ele tinha que me ligar para fazer alguma supervisão em relação a algum paciente. Então, ele dizia que não tinha sinal de celular lá, mas que ele, né, dava um jeito de me ligar e ele sempre subia nessa pedra. Então, eu acho muito emocionante, assim, né, a gente vê o esforço, né, de toda uma equipe, né, e geralmente a gente tem grande parte da equipe que é contratada localmente para poder fazer esses projetos acontecerem. Então, ele subia em cima dessa pedra para me ligar para fazer supervisão de caso. Bom, e no serviço público, né? Será que tem espaço para atuação do psicólogo nessa área humanitária? Com certeza. A gente tem uma política nacional de proteção e defesa civil, né? Que foi promulgada entre 2012 e 2014, que diz que o SUS e o SUAS, né, tem como dever reduzir os riscos da população e profissionais de saúde em situações de epidemias, desastres socioambientais e tecnológicos. Né? E o SUAS, por sua vez, também promove ações de apoio e proteção às famílias que são afetadas por situações de emergência ou estado de calamidade pública.
Então, mesmo, né, que muitos de vocês vão decidir por diferentes áreas para atuar na psicologia, mas é algo que todos nós precisamos estar de alguma maneira preparados, porque você nunca sabe aonde vai acontecer essa crise, essa emergência. Então, de repente, pode ser num local próximo de onde você mora ou um local próximo de onde você reside. Se você trabalha num hospital, né, que vai receber vítimas desse desastre, como é que você vai atuar? Se você é um psicólogo que atua em clínica particular, mas o CRP na sua região faz um chamado por psicólogos voluntários, será que não é importante a gente também estar preparado, independente da área onde a gente atue? Então, essa é uma das mensagens que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Inclusive, acho bastante importante, aqui nesse slide no finalzinho vocês veem que eu cito a nota técnica do CFP, tá, de 2016, que vai explicar um pouquinho quais são os parâmetros técnicos para a atuação do psicólogo nessas situações de emergências e desastres. Existem vários detalhes do que fazer, o que não fazer, como documentar essas ações, e a gente vai também poder comentar brevemente sobre isso, mas recomendo que vocês consultem essa nota técnica, né? O Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais têm feito um grande trabalho no sentido de, né, produzir normas técnicas e referenciais para a nossa atuação. Bom, então, mas o que faz na prática de um psicólogo nessas situações, né? Vocês devem estar se perguntando. E eu queria dizer que, para além de sermos psicólogos, nessa hora nós atuamos como gestores de saúde mental e apoio psicossocial. E vocês já vão entender o porquê. Então, aqui eu mostro um pouquinho o ciclo de um projeto, né? Quando a gente chega até um local onde aconteceu uma situação de desastre, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa primeira bolinha lá em cima. A gente vai avaliar as necessidades, né, daquela comunidade, daquela população, daquele bairro, daquela cidade, daquele país. Em seguida, vamos desenhar a estratégia, tá? Isso estou dizendo assim, quando a gente vai começar um projeto do zero, né? Pode ser que eu tenha ido para um projeto que já está em andamento e já tenha um colega que tenha feito esse trabalho antes de mim e eu só vou dar continuidade. Mas muitas vezes eu fui chamada para iniciar um projeto do zero, como foram esses projetos que a gente atuou durante a Covid-19 aqui no Brasil, por exemplo. Né, eu tive no Amazonas, em 2 cidades, e tive também no Mato Grosso. Então, desenhar a estratégia é pensar quantos psicólogos eu preciso, qual é a equipe multi que eu preciso, será que eu preciso também de um assistente social, será que eu preciso de um psiquiatra, será que eu preciso envolver os agentes comunitários desse local, quais são os recursos que eu vou precisar para isso, eu vou precisar de uma sala de atendimento, ou eu vou fazer esse atendimento em tendas porque o local está muito destruído, eu não vou poder atender dentro de um prédio. Tudo isso a gente pensa durante o desenho da estratégia. Isso já se faz no local, tá? É extremamente importante ir até o local para avaliar essas necessidades, não é algo que dê para a gente fazer à distância. Depois vem a fase da implementação, como eu falei, pode variar, desde poucas semanas até 1 ano ou mais. A gente vai monitorar essas atividades, então tem indicadores que eu vou precisar analisar, dados dos meus atendimentos, dados dos pacientes, para ver se a gente está indo na direção correta. E, por fim, a gente vai avaliar e encerrar o projeto ou a ação. Então, é um ciclo. E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês o trabalho que a gente desenvolveu, né, como Médicos Sem Fronteiras, junto ao pessoal do SUS, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, durante as enchentes do ano passado, 2022. Nada, ninguém espera isso, né? Acho que ninguém espera, a gente está de luto, né? Nós estamos tentando se erguer, eu acho que a gente tem que ter força. Para te falar a verdade, eu não sei nem descrever o que está acontecendo. Porque eu não consigo nem olhar muito para aquele espaço ali, ó. Naquele espaço lá ali. É duro de falar, eu não tenho afilhado de casamento, tenho compadres, afilhado do meu marido, de Cristo. É um momento de muita dor para a gente. Uma situação de desastre, ela desorganiza toda uma comunidade.
Justamente por isso é um momento que a gente considera que estamos todos enlutados, estamos de luto, porque todos perderam. O Brasil foi fortemente assolado por chuvas no final de 2021 e início do ano de 2022, onde grandes catástrofes mais uma vez aconteceram, principalmente na região do sul da Bahia, zona metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais e também no estado do Rio de Janeiro. A nossa equipe de saúde mental vem com o objetivo de realizar formações com profissionais de saúde, assistência social, educação e lideranças comunitárias, compartilhando conteúdo técnico sobre como produzir cuidado em situações de emergências e desastres. A primeira tragédia que eu presenciei em Petrópolis foi quando, no dia do meu aniversário de 15 anos. A gente já está veteranos, né? Agora que já tem quase 50 anos, esse ano foi pior. A cidade está toda funcionalizada. Então, qualquer chuva, qualquer situação que ameace cair aqui, entra todo mundo em pânico, né? Porque a gente sabe que aqui na cidade tem essa questão dessa recorrência das tragédias, que a gente mais ou menos entende, mas também tem para trás, enfim. Como se trata de uma dor e uma perda coletiva, acreditamos também que passar por esse processo, atravessar esse momento difícil, também vai ser de forma coletiva, com muita solidariedade. O momento pós-desastre, ele requer muita sensibilidade da população e de todos nós, porque todos saíram de alguma forma feridos e foram impactados por esse evento. Então, que possamos ter um olhar cuidadoso e sem desconsiderar também as nossas dores. A gente está aqui forte com essas pessoas, eu acho que eles continuam a gente ser forte. Porque tem uns que perderam tudo, né? É importante considerar que o Brasil tem um sistema único de saúde e uma ajuda humanitária nunca deve assumir o protagonismo da resposta. E nós, como MSF, com uma responsabilidade ética da nossa participação e das nossas ações, viemos apoiar a estratégia do município, que é o protagonista desse movimento e segue por aqui tocando ações de resposta. Bom, então esse é um exemplo, né, de uma das atuações. O ano passado, vários estados, como foi mencionado no vídeo, foram afetados por chuvas extremas. E Petrópolis já é uma região no Rio de Janeiro que costuma sofrer bastante com essas enchentes. Porém, né, nem todos os anos a tragédia chega a fazer tantas vítimas. Né? Então, o que foi marcante do ano passado sobre esse episódio de Petrópolis foi realmente o número de mortos, que em um dia praticamente mais de 200 pessoas morreram. Né? Isso, a cidade virou um caos e as pessoas, né, precisaram de um tempo bastante importante para conseguir se recuperar, retomar, né? Primeiro achar os seus familiares, às vezes encontrar, né, as pessoas que estavam desaparecidas, recuperar, poder ritualizar a morte desses familiares. Então isso conecta até muito com o tema anterior, da palestra anterior, o luto. Né? O luto, de fato, é uma questão que a gente lida bastante nesses momentos dos desastres, mas tem uma série de outras temáticas aí também, né, que são os primeiros cuidados psicológicos que a gente geralmente dá quando a gente chega no local onde as pessoas acabaram de passar por uma situação crítica como essas. Não é o momento de fazer uma psicoterapia profunda, de ir no passado, né, é o momento da gente tentar amenizar aquela dor daquele momento. Tá? Tentar fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que elas precisam para poder se acalmar, para poder passar por aquilo, né, que tanto na sua dimensão individual quanto coletiva é uma ruptura muito forte vivenciar qualquer uma dessas situações. Né?
Bom, e o setting terapêutico? Como é que a gente faz atendimento nesses contextos? Bom, a gente às vezes tem salas de atendimento, mas às vezes não. Então, a psicologia comunitária aqui também, a psicologia social, com certeza, tem muito a contribuir para esse campo. Porque às vezes a gente atende em escolas, embaixo de uma árvore, na casa das pessoas, no hospital, em clínicas móveis. Eu vou mostrar já no próximo slide o que é uma clínica móvel. E essa é uma foto, por exemplo, onde eu fiz um atendimento familiar, sentada numa esteira no chão, porque, como eu falei, a gente estava numa área rural, em Moçambique, de 2017 a 2018. Tá? Aqui eu tinha uma família de pessoas, era um casal, né? Aqui à esquerda é um conselheiro que estava me ajudando, uma pessoa de lá, que era contratada para também, né, me ajudar nessas questões mais culturais. E os outros dois eram um casal que estava com HIV e eles precisavam de uma orientação porque estavam tendo muita dificuldade para seguir no tratamento. Então tinha toda uma questão de lidar com o estigma. Muitas vezes a gente encontrava casos, por exemplo, o esposo tinha HIV e escondia fazer tratamento da esposa. E a esposa também tinha HIV e também fazia o seu tratamento escondido do marido. E nenhum dos dois falava um para o outro. E quando vinham a descobrir era um grande alívio, né? Então, mas precisavam, obviamente, de todo um suporte emocional e psicológico para conseguir fazer essa revelação e lidar com essas questões. Então, esse é um exemplo de uma clínica móvel, né? Geralmente são carros ou caminhões que são adaptados para funcionar como clínica. Isso porque, como eu falei antes, tem locais que a gente vai onde não tem clínica, né? Ou, devido à própria situação do desastre ou da emergência, a clínica foi fechada ou sofreu algum dano. Então, a gente precisa ter alternativas para poder atender as pessoas, mesmo em situações onde a gente não tem, né, uma situação de um prédio, um edifício, uma sala de atendimento. Então, esse caminhão a gente ia até os bairros e atendia as populações periféricas onde elas não tinham acesso. E esse material que mostra aqui do lado direito, nessa figurinha que vocês veem que são desenhos e não tem nada escrito, é uma forma também da gente fazer educação em saúde em situações onde, às vezes, a população que a gente está atendendo não é letrada, né? Isso também acontece muito. Por exemplo, nesse caso, a gente fazia um grande trabalho com profissionais do sexo, né, trabalhadoras do sexo, lá em Moçambique, e muitas não tinham escolaridade, ou não entendiam a língua do país onde a gente estava, que era o português, porque elas eram migrantes, vinham de outros países. Então a gente tinha que ter uma maneira de se comunicar com elas que fosse efetiva, né, que transmitisse as nossas mensagens, e elas próprias nos ajudaram a construir esse material de educação em saúde, que depois circulava entre elas, né, nas nossas sessões, não só nas nossas sessões, mas também na comunidade, tá? Então, por exemplo, aqui nessa figura retrata a situação muito comum que eram homens que pagavam pelo sexo e pagavam a mais para que as mulheres fizessem aquele trabalho de sexo sem o preservativo. Então, isso acabava expondo essas mulheres, né, por uma questão econômica e financeira. Muitas acabavam cedendo e isso acabava expondo elas a essa questão da infecção pelo HIV e outras doenças também, né? Quando não, se envolviam também em situações de violência, de ameaça, de extorsão. Então, tudo isso acaba influenciando na questão da saúde e da saúde mental. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, né, da abordagem psicossocial com refugiados. Esse foi um trabalho, né, que a gente fez na Turquia. Eu fiquei lá de 2014 a 2016, numa cidade de fronteira com a Síria. Então, quem a gente atendia ali? Refugiados que estavam vindo da guerra da Síria, que conseguiram atravessar a fronteira a pé, né, para dentro da Turquia, que é um país vizinho. E aí, tinha muitas crianças. Como é que a gente vai fazer para atuar com essas crianças, né? Bom, a abordagem psicossocial, ela vai ver o indivíduo como um todo, no seu contexto. Então, a gente tinha, nesse centro comunitário, aulas de línguas, para que as crianças pudessem se integrar, eventos também de integração com a comunidade local,
sessões de saúde mental para crianças e adultos. Então aqui a gente encontrava muitas crianças e adultos com queixas de trauma, né, ansiedade, depressão e vários outros tipos de queixas psicológicas que tinham a ver com aquilo que elas tinham vivido lá na guerra ou durante a trajetória, né, de fugir da guerra, que às vezes é uma trajetória que pode demorar bastante tempo. A gente acha, né, que uma pessoa saiu da guerra, então o problema está resolvido. Não. Tem toda agora uma situação de adaptação que ela vai ter que enfrentar no novo ambiente, num país ou num local que muitas vezes não fala a língua dela, é outra cultura, e como é que a gente faz? Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. E obviamente nessas atividades mais lúdicas com as crianças, né, a gente fazia eventos com palhaços, vocês estão vendo aqui, né, uma dessas fotos. As professoras acabavam identificando alguns casos, né, que elas sentiam que a criança estava mais retraída ou mais, né, apresentando algum comportamento diferente, então tinham a possibilidade de encaminhar para a gente da saúde mental atender. Tá? E aí fazíamos atendimentos de 1 a 8 sessões, então era uma abordagem mais de psicoterapia breve, nesse caso, até a pessoa, né, poder melhorar aí daquela queixa que ela está apresentando. E uma coisa interessante desses trabalhos é o uso do tradutor ou do mediador cultural. Então, eu naquele momento estava responsável por uma equipe de conselheiros, né, ou de psicólogos, tá? Isso também é interessante dizer que nem todo país tem psicólogos disponíveis. Né? Em muitos países a gente às vezes tem que treinar pessoas de outras áreas para poder fazer pelo menos um acolhimento básico. Então na nossa equipe a gente tinha psicólogos e conselheiros. Então eu não atendia pacientes diretamente, quem atendia era a minha equipe, mas eu era responsável por supervisionar essa equipe, treinar essa equipe e cuidar de toda a logística do dia a dia dela para fazer as coisas acontecerem, as atividades. Mas tinha momentos que me chamavam para ver algum caso mais complicado, mais difícil, né? E a minha experiência, né, aqui no Brasil, na saúde pública, na saúde mental, eu atuei por vários anos em CAPS. Isso me ajudou muito, porque era exatamente esse tipo de caso que me chamavam para ver diretamente, para atender, quando eles se deparavam. E aí eu ia com essa tradutora, né? Acho que conseguir mostrar aqui para vocês. Qual que é o botãozinho que mostra aqui? Essa aqui é a Ola, essa que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Ela era a minha tradutora e mediadora cultural. Então, como eu não falava árabe, os nossos, né, pacientes eram de origem síria. Alguns falavam árabe, outros falavam curdo. Então, ela era a pessoa que ia fazer a tradução quando eu precisasse atender alguém. Isso podia ser na nossa sala de atendimento, como vocês estão vendo na foto, mas podia ser na comunidade também. Às vezes a gente ia até a casa deles. E era muito interessante, porque ela conseguia fazer uma tradução simultânea, enquanto a pessoa estava na minha frente falando, ela estava do meu lado, traduzindo simultaneamente para eu entender. Parecia que eu estava num filme, assim, lendo uma legenda. Ela era muito boa. E aí, quando eu falava, né, ela também ia traduzindo para o paciente, e a gente fazia dessa maneira a sessão. E o papel do tradutor aqui, ele é muito importante porque não só ele faz essa conexão e essa ponte da língua, mas também da cultura. Então ela me dava uns toques antes, ela falava assim, olha Nádia, na nossa cultura síria, você não é respeitoso você olhar diretamente para os olhos do paciente que você está atendendo. Aí, é importante isso para mim, porque a gente aqui no Brasil faz o quê? Quando está aprendendo sobre rapport, estabelecer vínculo com o paciente, olha nos olhos, né? Então, isso muda de cultura para cultura, de contexto para contexto. Se é um homem que está na minha frente, se é uma mulher, né? Ali tem também uma diferença bastante grande quando é um psicólogo mulher atendendo ou se é um homem, e dependendo, tem essa questão de gênero também. Então, o papel do mediador cultural nesses contextos é fundamental. Bom, aqui também eu tenho outros exemplos, né, dessa abordagem intercultural, com fotos de uma comunidade indígena, por exemplo, lá em Pacaraima, em Roraima.
Temos aqui a foto de São Gabriel da Cachoeira, que é essa que vocês veem em cima do lado direito, que é bastante interessante de observar aqui. Aqui é uma clínica para Covid, para casos moderados. A São Gabriel da Cachoeira é um dos municípios mais indígenas do Brasil, mais de 90% da população é indígena. Então, tanto tem comunidades indígenas que vivem dentro da floresta, como também na área urbana, né, a etnia que prevalece ali é a etnia indígena. Então, as salas de internação eram adaptadas. Tinham a cama e tinham a rede, porque muitos deles preferiam ficar em rede, se sentiam mais confortáveis dormindo na rede. Isso faz parte da cultura deles. Então, a gente adaptava as salas para poder, né, deixar esse ambiente mais acolhedor e mais próximo daquilo que era o costume e o hábito desses pacientes. E isso, obviamente, também tinha um impacto no bem-estar e na saúde mental desses pacientes. Tá? Aqui embaixo tem uma foto também do território Yanomami. Né? Atualmente, a gente tem um projeto acontecendo no território Yanomami, que fica em Roraima. E esse projeto ele é destinado a cuidar dos casos de malária. Né? A gente viu aí na mídia essa grande emergência humanitária também que foi declarada no território Yanomami desde o início do ano, com muitos casos de desnutrição severa. Também tem um psicólogo ali para poder apoiar, né, a família, as comunidades e as equipes quando vão atender esses casos. Aqui a gente tem alguns exemplos de materiais para a infância, né? Então, como é que eu contei já um pouquinho, mas acho interessante mostrar aqui, né, alguns recursos que a gente usa. Geralmente a gente tem um toolkit, ou, né, um conjunto de ferramentas que utilizamos com crianças. Aqui eu acho interessante de mostrar, né, esse aqui. Não dá para vocês verem detalhes, mas é um caminho da vida, tá? É como se fosse um joguinho, tem vários quadradinhos como se fosse um tabuleiro, numerado de 1 a 30, e a gente utilizava esse recurso com crianças com HIV, lá em Moçambique, né? Porque o HIV é uma questão bastante... existe uma epidemia de HIV bastante importante lá, que afeta também as crianças. A maioria delas, né, já nasceram com HIV por conta de terem contraído da mãe, que durante a gestação muitas vezes não sabia que tinha HIV, não fazia tratamento e acabou passando para a criança. Né? A gente sabe que se a mãe faz tratamento, se ela fica indetectável, a criança pode nascer sem o HIV. Mas nesse caso tinha muitas crianças que já nasciam com HIV. Então, a gente entregava todo mês, fazia grupo com as crianças. Essa foto de cima é um exemplo desses grupos. E elas tinham que levar esse papel para casa, a gente dava os giz de cera para elas levarem, e elas tinham que pintar todos os dias um quadradinho quando elas tomassem o medicamento delas, né? Porque é um medicamento de uso diário. Isso tornava o processo um pouco mais lúdico, um pouco mais fácil de lidar, e de acordo com a idade, a gente tinha um protocolo também de revelação diagnóstica, né, para saber quando que a criança poderia entender, ter capacidade cognitiva para entender melhor o diagnóstico dela, mas desde o primeiro momento a gente já começava a conversar e a fazer uma revelação parcial sobre o diagnóstico. Bom, falando um pouco dos desafios, né, tanto para o profissional que atua, quanto acho que para a área da psicologia também. O trabalhador humanitário ele tem maiores chances de desenvolver trauma primário e secundário, porque obviamente a gente está indo para locais onde existem riscos que são inerentes ao local, né, à situação para onde a gente está indo. Isso vem desde ferimentos, infecções, sequestro, atropelamento, problemas na imigração. Então eu falo isso não é para assustar ninguém, mas é para a gente não romantizar também esse trabalho, né? É um trabalho extremamente profissional, que a gente tem que estar preparado não só tecnicamente, mas também pessoalmente, né? Tendo disponibilidade subjetiva, disponibilidade concreta de sair da sua casa, de ficar um tempo fora e de poder estar disponível e de poder, claro, se cuidar para que essas coisas também, né, minimizar esses riscos. Então, atuar fora de casa, ao mesmo tempo, ele é um fator protetivo, porque
Quando eu estou em outro local, é muito diferente eu atender uma comunidade onde eu não tenho vínculos afetivos. Isso acaba me protegendo, né, de certa forma, no desgaste emocional. Porém, ao mesmo tempo, eu estou fora da minha casa, estou longe da minha família, estou longe da minha cultura. Né? Eu, por exemplo, fiquei na Turquia um tempo longo, quase 2 anos nesse projeto com a fronteira de guerra. Eu voltava uma vez por ano para o Brasil. Moçambique também, fiquei quase 2 anos. No Amazonas foi menos tempo, né? Foram 2 meses. Na Venezuela fiquei 3 meses, mas assim, é sempre um tempo que você está ali fora da sua rotina habitual, né? Dos seus apoios, aí da sua rede de apoios tradicional. Então a gente precisa ter consciência sobre os próprios limites, né? Só atuar quando a gente realmente se sente seguro para isso. Precisamos saber que a gente vai sim necessitar suporte e a gente precisa do respaldo institucional também. Então o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, e várias outras organizações também fazem isso, eles disponibilizam apoio psicológico para a gente que está atuando no campo. Então, quando eu estou lá, eu posso solicitar um psicólogo, né, de maneira remota, ser atendida, e isso também, né, vai me ajudar a poder continuar desenvolvendo esse trabalho, porque é óbvio que a gente também se afeta, tá? E aqui tem uma frase: não seja um turista de desastre. Isso é só um alerta, porque, como eu falei antes, a gente pode ser chamado, independente da área onde a gente atue, a gente pode ser chamado, né, através de um chamado público do CRP, ou através de uma organização, através do SUS. Diferentes órgãos podem fazer essa convocação para os psicólogos. Mas Nádia, eu posso voluntariamente ir lá e começar a atender, eu quero muito ajudar, aconteceu na minha cidade, aconteceu no local onde eu tenho acesso, eu conheço bem. Olha, o meu conselho aqui, a gente sempre busque as autoridades locais e disponibilize a nossa força de trabalho para as autoridades locais, tá? Secretaria de Saúde, Conselho de Psicologia, porque são essas entidades que estão na responsabilidade de organizar a resposta. Muitas vezes, não sei também se já viram em mídia, mas eu lembro que em Petrópolis aconteceu, tinham médicos que iam, se apresentavam nos postinhos de saúde, começavam a atender a população e depois descobriram que nem médicos formados eram, não tinham CRM, não poderiam estar ali fazendo essa atuação. Então, a mesma coisa, o psicólogo. A gente não pode simplesmente achar, né, lógico que a intenção muitas vezes é de ajudar, mas temos que tomar muito cuidado para não acabar prejudicando aí, né, uma situação e formando um fluxo paralelo em relação àquilo que já está em andamento. Bom, como desafios para a psicologia, então, essas enchentes e eventos climáticos extremos, elas vão aumentar daqui para frente. Isso já está comprovado, já tem aumentado, né, devido às mudanças climáticas. Então, vai aumentar de frequência e vai aumentar de intensidade. E locais que às vezes não é comum acontecerem esses desastres, isso pode começar a acontecer, tá? Então, a gente está aí, digamos, na era dos desastres. Isso é uma coisa que a gente não tem como fugir muito, né? E já sabemos que mesmo independente disso, existe um gap, né, a nível global de profissionais de saúde mental. Não tem psicólogo, psiquiatra, assistente social para todas as pessoas que precisam, né? Essa lacuna ela é conhecida, né? A saúde mental global estuda isso, nos traz dados sobre isso. Então, visto que a gente, né, tem aí um cenário de aumentar a necessidade desse profissional e a gente já tem um gap em geral, né, de lacuna de profissionais de saúde mental, a gente já consegue entender que é um grande desafio conseguir cobrir, né, as necessidades dessa área, tá? Então, como eu citei inicialmente, tem uma escassez desse tema na graduação e na pós-graduação, pouca publicação em português, tem muita literatura em inglês, tá? Então é necessário que a gente também comece a estudar essas temáticas nos TCCs, nos projetos de mestrado, na pós-graduação, para publicar sobre esse tema. A gente ainda tem pouca coisa. Aqui, para quem tiver interesse, né, tem a Fiocruz, que
Tem a Fiocruz, que é uma instituição que tem um grande pioneirismo nisso, né? Eles têm alguns cursos sobre psicologia das emergências e desastres, algumas publicações de cartilhas que são muito interessantes, que a gente usa como referência aqui no Brasil. Bom, ainda é um campo de trabalho, como eu disse, né, pouco reconhecido a nível nacional, ainda que ocorram desastres com certa frequência, e também a disponibilidade e qualificação do profissional para poder realizar missões fora do Brasil. Bom, aqui é um pouco a maneira como eu vejo a nossa profissão de psicólogo. Além de ser uma profissão, eu acredito que, independente da área onde a gente atue, ser psicólogo é um chamado ético. E então, nessa área específica, a gente tem 3 objetivos ou missões quando atuamos em emergências e desastres, que é, primeiro, de compreender como os desastres impactam a saúde mental e o bem-estar das pessoas e das comunidades. E aqui eu quero trazer um dado que eu acho que é bastante importante para a gente, que é, quando acontece uma emergência ou um desastre, é muito comum se veicular na mídia essa ideia de que todas as pessoas estão traumatizadas, vão precisar de atendimento, então a comunidade inteira está traumatizada. Usa essa palavra, né? De maneira aí, não muito técnica, né? De maneira mais senso comum mesmo. E a gente, claro, tem uma parcela importante de pessoas que podem chegar a desenvolver o estresse pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático, depois de vivenciar uma situação dessas. Mas grande parte dessas pessoas não vai desenvolver um transtorno mental. O que elas precisam é algo muito mais básico, da ordem de um acolhimento, de uma escuta, de uma ajuda para reorganizar a vida, né? E mesmo quando a gente entra no campo dos transtornos mentais, a gente tem muitos outros transtornos que também aparecem, às vezes até mais do que o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que são as questões da ansiedade, a depressão, o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, tudo isso precisa estar no nosso radar, né? A gente já tem pesquisas que mostram para a gente a porcentagem, né? E após uma situação de emergências e desastres, o número de pessoas que vão precisar de atendimento em saúde mental, ele chega a aumentar em quase 20%, né? Ao longo de uma prevalência de 12 meses. Então, isso vai trazer uma demanda maior de atendimentos para o município, para o bairro, para o sistema de saúde daquele local, tá? Bom, uma segunda questão que acho que tem muito a ver com o que eu falei no início, né, sobre o meu trabalho, sobre como Médicos Sem Fronteiras também foi criada, é a questão do testemunho. A gente precisa informar a opinião pública sobre o impacto desses eventos na saúde mental das pessoas, né? Para que também políticas públicas sejam feitas em relação a isso. E por último, eu acho que a gente tem o dever, né, com o conhecimento da psicologia, de prevenir, mitigar, aliviar e tratar o sofrimento decorrente dos desastres e crises humanitárias. Bom, por último eu vou encerrar falando um pouquinho como né, caso alguém tenha interesse futuramente de trabalhar nessa área, quais são os requisitos, né, como trabalhar. Eu vou falar especificamente do Médicos Sem Fronteiras, tá? Mas vocês podem espelhar um pouco isso para outras organizações também, que podem ter critérios semelhantes. Bom, primeiro, acessar o site, né? Tem um site de Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil, que está na tela. Existem algumas informações apresentadas falando do perfil profissional. Então, como eu exemplifiquei, geralmente se contratam psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, médicos de várias especialidades, tá? Então, ali tem uma descrição de cada um deles, de cada um dos profissionais. E depois existe um formulário para ser preenchido, geralmente em inglês. Então é necessário ter uma língua estrangeira, se você tem intenção de trabalhar
no exterior, vai preencher um formulário e vai aguardar um contato da organização. É preciso ter flexibilidade, adaptabilidade, sociabilidade e motivação humanitária. Então, essa reflexão mais interna mesmo do que, né, será que eu estou disponível? Tenho espaço na minha vida, né, até mesmo social, da minha família, enfim, para abrir mão desse tempo e me dedicar a uma ação humanitária. Geralmente, né, se pede também, para todas as posições, pelo menos 2 anos de experiência. Ah, mas 2 anos de experiência em quê? Em ações humanitárias? Não necessariamente. Eu, quando comecei a trabalhar nessa época, tinha justamente uma experiência na saúde pública, né, em saúde mental, em CAPS, como eu falei para vocês. Então, saúde da família, trabalhar com populações vulnerabilizadas, ações comunitárias, tudo isso é muito valorizado para depois poder atuar nessa área. E por último, né, a fluência em inglês ou francês e uma disponibilidade mínima de 6 meses ou mais para atuação no exterior. Isso para o exterior, tá, gente? Mas tem muitas vagas que abrem também a nível nacional. Tá? Então, no site vocês conseguem também ver, lá tem uma parte que fala trabalhe no Brasil. E aí, obviamente, a língua estrangeira não é necessária. Tá? Então, vocês podem também explorar o site e descobrir as vagas que estão por lá. Nesse momento, por exemplo, a gente tem projetos na Ilha do Marajó, no Pará, e também em Roraima. Tá? Bom, é isso. Aqui eu deixo o QR Code se alguém quiser ver as redes sociais de Médicos Sem Fronteiras. Deixo também o meu Instagram, se alguém quiser interagir, quiser perguntar, quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Eu tenho uma lista também de livros que eu costumo sugerir para quem tiver interesse em conhecer melhor. Tem o livro do Médicos Sem Fronteiras que conta muito assim como é a vivência em campo. Tem o livro da Débora Noal, que talvez alguns de vocês até conheçam, né, que é uma psicóloga que trabalhou por muito tempo com a gente. E ela faz um relato de como é o trabalho do psicólogo no campo. É maravilhoso o livro dela. Então, quem tiver interesse, entre em contato, eu posso, né, mandar todos esses nomes, essas sugestões. E fico disponível aí caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, alguma experiência para partilhar. A gente pode conversar um pouquinho agora também. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Nádia, pela palestra. Foi muito informativa. Assim, a gente realmente tem uma falta no currículo desse tipo de matéria. Agora a gente vai tirar as dúvidas. Inicialmente a gente vai tirar pelo microfone e a gente vai alternando com o formulário. Então, alguém tem dúvida na plateia? Tem uma lá atrás, seria possível levar o microfone para ela? Ela está ali à direita. Tá bem. Opa, a gente só vai fazer uma pergunta antes e depois a gente vai te perguntar. Oi? Tem uma ali e a outra está ali. Viu, Esther? Ok, pode perguntar. Bom dia, me chamo Leonardo, primeiro semestre de Psicologia. Vou fazer uma pergunta que talvez a resposta seja depende da situação, né? Mas eu queria entender um pouco como é que funciona a questão de segurança nessas situações de risco, né? Por exemplo, no Amazonas, em áreas indígenas, a gente tem questão dos grileiros e tudo mais, né? As pessoas invadindo terras indígenas de forma ilegal, em situações de guerra, né? A gente tem a guerra. Então, eu entendo um pouco como é que funciona essa questão de segurança para o profissional atuando nessas áreas humanitárias e tudo mais. Obrigado. Já responde? Pode ir. Oi, Leonardo, obrigada pela pergunta. Bem relevante essa pergunta, e por isso que eu falei do respaldo institucional. Então, é a primeira coisa que a gente se preocupa, né, quando vai atuar numa situação dessas. Acho que todos nós, né, precisamos fazer exatamente essas perguntas que você fez para a organização que está os contratando. Qual é o esquema de segurança? Então, geralmente, existe, como eu mencionei aqui, esse profissional logístico, ele é responsável por fazer todo o mapeamento de riscos da região.
Então, antes da gente chegar lá, já tem um sistema de segurança pensado para isso, tá? Já foi mapeado as áreas onde a gente pode entrar, onde tem conflito ativo. A gente não vai no local onde está tendo bombardeio, né? Ali onde eu atuei, por exemplo, na Turquia, numa fronteira de guerra, eu estava num local onde não tinha bombardeio, apesar de que a guerra estava ali a 20 quilômetros do local onde eu estava, tá? Então, se a situação de violência escala, já tem pessoas que estão monitorando isso e nos avisam antes e a gente é evacuado da área, tá? Então, geralmente tem normas que todos os profissionais do projeto têm que seguir para que a gente não se coloque em risco de maneira desnecessária, tá bom? Agora tem uma dúvida ali. Michele, do 7º semestre. Queria ouvir um pouco da sua opinião sobre, além dos desafios que você já trouxe na apresentação, e a gente sabe que essa questão de desastres e tragédias vai ser cada vez mais comum em lugares que a gente não são recorrentes, você lá nas fases de tratamento da gestão de riscos e tragédias, você trouxe a questão da prevenção. Qual é o papel do psicólogo nessa questão da prevenção? Hoje a gente vê cada vez mais os municípios, o poder público e mesmo empresas privadas tendo que se preparar para os impactos que a gente tem das mudanças climáticas. Aonde o psicólogo atua nessa etapa mais de prevenção e não na parte mais de implementação e preparação? Oi, Michele, obrigada pela sua pergunta. Bom, a parte de prevenção ela ainda é pouco explorada, tá? Mas o que seria uma prevenção nesse sentido do trabalho do psicólogo? Seria um trabalho mais comunitário, eu penso, tá? De resiliência comunitária, de se criar sistemas de alerta precoce na comunidade, de fortalecer os vínculos, a identidade dessas comunidades, principalmente comunidades mais vulnerabilizadas, né, como população indígena, pessoas marginalizadas da sociedade, que já sofrem uma série de violências cotidianamente. Se uma comunidade dessa é afetada por um desastre, você imagina como é que fica a condição de poder reagir. Então, acho que tem um trabalho sim a ser pensado nessa parte de fortalecimento comunitário, mas também na preparação do sistema de saúde, como você bem mencionou. E o exemplo que a gente viu do vídeo de Petrópolis mostra a psicóloga lá contando que ela foi fazer formações para os profissionais do SUS. Ela não foi ali atender as pessoas que estavam afetadas. Então, essas formações, elas deveriam acontecer antes do desastre, né? Todos os profissionais do SUS deveriam ter ali um pacotezinho básico de como atuar nessas situações. Assim como a gente tem no treino de primeiros socorros, a gente também tem uma área dentro da psicologia que fala dos primeiros cuidados psicológicos, que seria tipo um primeiros socorros psicológicos. O que fazer no momento de pânico? Quando não só uma pessoa, mas toda a comunidade está aflita, uma família, né? Os pacientes de um hospital está cheio de gente angustiada, né? Porque está um caos na cidade. Foi bem o que a gente viu em Petrópolis mesmo, a cidade estava um caos. Então, precisa ter um psicólogo para cada pessoa? Não. Mas ajudaria muito se as pessoas que estão atendendo ali no sistema de saúde, né, fossem treinadas já de antemão em como ajudar alguém que está no momento de desespero, né, a poder fornecer esses primeiros cuidados psicológicos. Isso, com certeza, ajudaria muito a mitigar os efeitos daquela situação para a saúde mental. Obrigada pela pergunta. Tem mais algum no auditório? Ou a gente pode fazer um formulário? Tem que ser uma e meia. Bom dia, muito obrigado pela palestra, parabéns para a equipe por trazer essa discussão tão importante. Eu fico pensando aqui porque a Cruz Vermelha também fala de acabar com esse gap da saúde mental, que ele deixa de ser um privilégio. Então, eu fiquei pensando, desde quando as organizações humanitárias veem a saúde mental como uma prioridade? E também fiquei pensando, numa situação de crise como essa que você precisa lidar, se você tem
um paciente que precisa de um auxílio psiquiátrico e não tem um psiquiatra na equipe, o que fazer? Assim, como que o psicólogo lida com a vulnerabilidade nessa situação? Obrigada pelo comentário e pela pergunta. Bom, primeiro sobre o gap. Realmente isso é algo que a gente como psicólogo enfrenta no nosso dia a dia, né? Essa missão também de conscientizar sobre o nosso papel e a nossa importância dentro da saúde como um todo. E não vou omitir, assim, dentro de Médicos Sem Fronteiras, demorou um tempo para esse profissional ser colocado no quadro. Não foi algo que começou já, né? Como eu disse, começou com médicos e jornalistas. Então, é uma organização médica. Como todo ambiente médico, né, às vezes existe essa coisa da gente ter que cavar o nosso espaço. Mas está cada vez mais, eu acho que as organizações humanitárias estão cada vez mais reconhecendo a importância da saúde mental para o cuidado de saúde de maneira geral. Né? A pandemia da Covid-19 nos ajudou muito nesse sentido, porque na época da pandemia acho que ficou muito evidente. Algo que para a gente já era evidente, mas que de repente a opinião pública ou mesmo esses ambientes de trabalho não valorizavam tanto o trabalho do psicólogo, acabou surgindo um boom, né? Às vezes até de maneira estereotipada, até estigmatizada, mas surgiu um boom de demanda pelo trabalho do psicólogo. Então eu vejo que isso está sim em franca ascensão. Acho que é o momento para a gente trazer essas pautas. A gente está num momento muito bom para essa visibilidade, esse reconhecimento. Tá? Bom, em relação à segunda parte da sua pergunta, quando precisa de um psiquiatra? Então, quando eu falei lá do ciclo do projeto, você lembra que tem avaliação das necessidades e desenho da estratégia. Então, antes de eu começar a atender, eu tenho que ter uma estratégia. Então, eu já sei que se eu não tenho um psiquiatra na minha equipe, eu preciso ter uma rota de encaminhamento. Né? Então, esses recursos eles já são mapeados de antemão. Lá na Turquia, por exemplo, nesse ambiente de fronteira, por mais que eu tivesse uma cidade pequena, né, fronteira com a Síria, eu tinha um psiquiatra na rede pública da Turquia. Então, eu já fazia contato com esses psiquiatras de antemão para dizer, olha, se eu tiver um caso, eu posso encaminhar? Como que funciona? Aí eu levo o meu mediador cultural junto com o paciente, porque ele vai chegar lá, é um profissional turco e o meu paciente é um paciente árabe. Então, levo junto o tradutor. Como tem locais que a gente vai atuar que não tem psiquiatra disponível. Era o caso da Venezuela. Um dos motivos da gente estar na Venezuela era que o sistema de saúde tinha colapsado. Pela crise econômica de muitos anos do país, muitos médicos saíram do país. Né? E era um país que tinha muito médico antes. Então, a gente também tinha que se virar nos 30, digamos assim. Começar a mapear o que tinha na região. De repente não tem um psiquiatra, mas tem um médico da atenção básica que já é mais experiente, né, em medicar casos mais leves, moderados ou crises agudas. Então, a gente vai procurar esse médico. Às vezes a gente pode trazer, inclusive, treinamento para esses profissionais locais para que eles consigam atuar. Existe um grande programa da Organização Mundial da Saúde chamado NHGAP, que tem a ver justamente com essa cobertura desse gap, que visa treinar médicos generalistas para atendimento de casos de saúde mental. Não é uma formação aprofundada como a do psiquiatra, obviamente, a ideia não é formar um especialista, mas é conseguir trazer alguns elementos de manejo clínico e psicossocial também, para os médicos que estão atuando nesses contextos onde não há psiquiatra. Então, tudo isso já é mapeado, organizado conforme, né, essa necessidade. E, obviamente, o psicólogo em si também precisa estar treinado como lidar com crises agudas, como lidar se eu tenho um paciente psicótico, como lidar com um paciente que está dizendo que tem uma ideação suicida. Isso tudo também precisa já estar no rol aí de habilidades do profissional psicólogo, porque até chegar no psiquiatra, às vezes o paciente está na sua frente, a gente precisa saber como melhor acolher esse caso. Obrigada. A gente vai fazer algumas perguntas do formulário. Uma pergunta assim: como conciliar as missões com a vida social? É possível atuar apenas uma vez ou é mais comum atuar de forma recorrente?
É possível, sim, atuar apenas uma vez. Tem pessoas que, né, não necessariamente querem seguir a carreira humanitária. Obviamente, esse recrutamento, como eu exemplifiquei aqui para vocês, que pede uma série de critérios, ele vai buscar pessoas que tenham interesse na carreira humanitária. Ou seja, estejam disponíveis por pelo menos 6 meses, né? Mas depois daqueles 6 meses, se você, né, decidir não continuar, tudo bem, é possível, tá? Mas, obviamente, a organização também busca pessoas que tenham interesse em continuar nessa área. Perfeito. Ser um projeto independente, o MSE e os institucionais estão sujeitos às leis locais onde atuam? Com certeza, a gente não pode descumprir nenhuma lei do local onde a gente está. Você conhece ou teve contato com a chamada síndrome de resignação que assola crianças e adolescentes refugiadas de países em conflito? Síndrome de resignação. Não conheço. Pelo que eu vi, essa síndrome é quando a criança para de falar, depois vai parando de comer, e aí ela vai ficando diferente. Só que, pelo que eu vi na BBC, porque eu acabei de pesquisar também, só se manifesta em países escandinavos. Então, não está tendo muita... não sei se é algo muito específico do contexto. Talvez seja algo aí que ainda seja sempre estudado, né? Mas assim, esses sintomas que você menciona, óbvio, são muito comuns em crianças que passam por situações potencialmente traumáticas. Né? Perfeito. Tem uma pergunta no auditório aqui na frente, sim? Tem uma pergunta aqui. Tem 2 perguntas. O tema é quente, né? A gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos, então a gente vai seguindo até acabar o tempo. Bom dia, muito obrigada pela palestra. Eu queria saber, você falou sobre a Ilha do Marajó. Você sabe que tipo de trabalho é desenvolvido lá pelos psicólogos e quais os principais obstáculos enfrentados? Sim, obrigada pela pergunta. Na Ilha do Marajó, a gente está com um projeto agora que recém começou, tem poucos meses, para fortalecer o sistema de saúde da atenção básica. Né? A Ilha do Marajó é uma região que também tem muitas áreas remotas, a população se locomove através dos rios principais que circundam a ilha. Então, pelo fato, né, desses locais remotos, é muito difícil acessar a saúde, com isso, todos os indicadores de saúde são baixos. Né? A questão da cobertura de vacinação, a questão de pré-natal, de acompanhar as mulheres grávidas. Então, com isso, a gente imagina, se mesmo o básico, né, a população não consegue acessar, imagina os atendimentos de saúde mental, como é que fica. Então, tem uma questão bastante séria, que é muito também já divulgada na mídia, sobre violência sexual. Existe alto índice de violência sexual e exploração sexual infantil nesse contexto. Então, o papel do psicólogo, já de cara, é extremamente relevante por conta desses casos. Tá? Mas não só isso. Né? Acho que toda essa questão de poder apoiar a atenção básica nas outras demandas que chegam para a atenção básica, ou mesmo para a atenção especializada, esse é um pouco o objetivo do psicólogo estar ali. E não só atendendo pacientes, mas também, como eu exemplifiquei, né? A gente está ali também para formar outros profissionais e às vezes até para ajudar a fortalecer essas rotas de encaminhamento entre a rede. Então, fortalecer mesmo a estratégia que, né, já seria conhecida, a estratégia do SUS. A gente tem espaço só para mais uma pergunta. Então, quem quer falar? Está chegando. Olá, bom dia. Acho que você falou muito sobre todas essas questões relativas às comunidades e tudo mais, e minha pergunta é mais no sentido de você enquanto pessoa, quando você está lá nessas comunidades, como que é esse seu cotidiano, como que é acordar todos os dias nesses lugares. Se você puder transmitir um pouquinho para a gente dessa visão, acho que vai ser muito rico.
Obrigada pela pergunta. Olha, eu costumo dizer que trabalhando nessa área, cada dia é uma escola. Cada dia é uma escola. E eu até me emociono de dizer isso, porque tem quase 10 anos que eu estou trabalhando nessa área. Né? Só com Médicos Sem Fronteiras eu já estou há 7 anos. Mas antes disso trabalhei em outras organizações. Fazendo nosso trabalho, a gente está utilizando o nosso conhecimento da psicologia a favor do bem-estar das pessoas, como em qualquer área da psicologia, só que com essa diferença de ser aí realmente algo que acaba exigindo da gente pessoalmente um pouco mais, né? Então, é assim que eu sinto, é assim que eu vivo, e é por isso que eu estou nessa área e vou continuar nessa área, porque realmente é algo que me ensina muito, todos os dias. Então, gente, é isso. Infelizmente, acabou nosso tempo, senão a gente ficava aqui conversando, mas acredito que para quem quiser conhecer um pouquinho mais, está no Instagram dela ali, pode tirar na hora. Mas acho que todo mundo viu, né? Tudo bem. Então é isso, gente. Uma salva de palmas para essa palestra maravilhosa. Foi muito boa a palestra. Então, gente, por hoje é isso. Tem sorteio! Vamos sortear, gente. Gente, obrigada, viu? E fiquem à vontade, quem quiser entrar em contato, não deu tempo de perguntar. Agradeço muito também aí pelas interações, tá? Agradeço muito. Obrigada. Então, é um prazer. A gente não vai embora não com sorteio. Vamos sortear uma lindíssima caneca em CPV. Tem que ficar até o final. E uma bolsinha da Unip com caderninho. O resultado foi Laís Cássia. Laís está presente? Opa! Cadê a Laís? Você pegou? E agora eu vou sortear umas duas. Olha, eu trouxe chocolate pra você, você vai gostar. Você gosta de chocolate? Eu não como, mas... Não? Mas em casa alguém come com castanha? Então leva. Obrigada. Esse eu tinha trazido, eu comprei vários desses pra vir de viagem agora. Então assim, eu falei, vou levar um chocolate pra ela. Obrigada. Obrigada a você. Beijo. Ajudou, tá? Tchau. Michelle tá, então Michelle vai levar os dois. Infelizmente,